Olha, para muita gente as contas não estão fechando. Tá difícil, viu? Para você ter uma ideia, quase 78% dos brasileiros estão endividados. Esse número é altíssimo. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E a maioria dessas dívidas, sabe com o que é? Gastos do dia a dia. Eu estou recebendo aqui hoje o professor economista Gustavo de Leva. Gustavo, prazer te receber aqui, viu? O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E a coisa não tá boa, não, meu amigo. Que cenário é esse? O que é que explica esse número de brasileiros que não estão dando conta de pagar as contas? Além desse número de 78%, Mônica, que estão endividados, só para a gente ter uma noção, 29% encontram-se inadimplentes. E 11% dessas pessoas não têm condições de pagar essas contas. Então, se até saiu informações de abril, que a cada 100 pessoas, 45 pessoas se encontram com dívidas atrasadas durante 3 meses. Então, assim, esse número está cada vez mais aumentando. Então, o que a gente sugere? A gente pede para as pessoas cada vez mais se interessar, né, a fazer contas, a tentar controlar os seus impulsos. O que a gente nota é o seguinte: as pessoas por impulso compram sem necessidade. E também muitas pessoas compram por prazer, porque já viu quando a gente compra, o prazer que te dá, parece que a gente fica aliviado, é tão gostoso quando a gente compra, a gente parece algo sai novo, né? algo novo. Então, assim, a gente precisa tomar conta, a gente precisa preparar, a gente precisa melhorar o nosso comportamento. A gente não consegue fazer isso da noite para o dia. Então, a gente precisa trabalhar isso. Existem várias ferramentas que façam que você comece a ter mais equilíbrio na hora dos seus gastos. Se você está passando por essa situação, não sabe o que fazer, aproveite que o Gustavo está aqui conosco, olha, 998907000 e participe com a gente lá no @Manhã Total, no nosso Instagram, tá? Isso mostra exatamente o que você falou, que a gente tem medo de lidar com o dinheiro, não sabe lidar com o dinheiro, não consegue fazer as contas, gasta mais do que pode. É isso que está acontecendo. Isso. E assim, a gente tem informações que quantidade maior de dívidas que tem no cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito você vai passando e você não vai tendo controle. Muitas pessoas não têm controle. Muitas pessoas têm 2, 3 cartões de crédito. Então, assim, é uma loucura. Vou esperar vencer um mês e tal. Gente, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Não adianta você ter 3, 10 cartões de crédito. Você tem que ter apenas um, onde você saiba gastar da melhor forma possível. Então, assim, a gente precisa ter mais consciência do seu gasto. E também tem informações que a mulher gasta mais que o homem. Ou seja, a mulher é mais endividada do que o homem também. Sério isso? Achei que ela fosse mais controlada. Não, Gustavo. ela gasta mais do que o homem. Nossa. E essa questão dos gastos do dia a dia, né? O pessoal não está conseguindo pagar, por exemplo, conta de luz, conta de água. É isso que acontece? Geralmente, assim, as pessoas não estão dando conta de pagar as necessidades básicas, né? O que a gente costuma falar é o seguinte: a gente tem algumas prioridades nas nossas vidas. Uma das prioridades, o que é? É você viver. É você ter uma alimentação, é você ter talvez um plano de saúde, é você fazer uma academia, que hoje é necessário você cuidar da sua saúde. Então tem alguns fatores que eles são obrigatórios no seu dia a dia. Então o que você precisa entender, o que é para você primordial, o que você tem que priorizar. Então isso eu vou priorizar. E o restante você vai entender se é necessidade ou se é supérfluo. Agora, o que acontece muito, principalmente com a pandemia, eu vou viver de qualquer jeito. Eu não sei se eu vou viver amanhã. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: saiba viver. Para que você vai viver de qualquer jeito? Não é isso. E também parar de comparar, né? As redes sociais estão fazendo que a gente compare muito um com o outro. Então, tipo assim, a Mônica comprou uma roupa, eu também tenho que comprar uma roupa que a Mônica comprou. Ela comprou um sapato, eu também. Não é isso. Talvez o que é bom para você não é bom para mim. Então, eu tenho que saber o que é bom para mim. Quais são as minhas necessidades. E aí, qual é o primeiro passo? Você falou de ferramentas que podem nos ajudar nesse sentido, a organizar. Por quê? Porque muita gente também vai atrás do dinheiro para poder pagar essas contas que estão em atraso. Qual que é o primeiro passo para que eu possa tirar isso da minha vida? Porque isso gera problema de saúde, né? Isso está acabando com a saúde das pessoas. E o primeiro passo é o seguinte: eu valorizar quanto que eu ganho. Quanto que eu ganho? Primeira coisa é eu colocar, né, no papel quanto que eu ganho e você colocar as suas despesas. E dentro dessas despesas, o que eu posso cortar? Isso não me faz bem, ou o que eu não preciso daquilo? Então, eu começar a eliminar aquilo que eu consigo. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Em termos de aluguel. Eu vou cortar o aluguel? Não tem como.
mas talvez eu tenha como cortar o quê? As minhas saídas no barzinho. Talvez eu estou saindo muito, vou sair menos, entendeu? Então são coisas que a gente precisa ajudar essas pessoas, na hora que ela coloca no papel, o quê? A saber o que ela pode cortar. Entendeu? Entendi. Então tem coisas que é muito supérfluo, né? A gente vê as pessoas consumindo bastante, talvez coisas que não precisam.